por aqui. Sei. Você já deve ter visto algum personagem semelhante, não? Peraí. Ajeitar o cabelo. Esse óculos não tem grau. Aqui. Melhorou, né? Mas tá faltando aqui. Ela aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui, aqui embaixo, andando. Eu me lembro de novelas antigas, a pessoa com aquela Bíblia embaixo do braço, com aquele cabelo meio lambido, com uma postura meio pesada, um semblante pesado e principalmente uma pessoa que censurava tudo e a todos, um crente. Normalmente o leitor da Bíblia, é engraçado isso, né? Ele foi apresentado pelas mídias como uma pessoa ignorante, como uma pessoa que tem um alcance curto das coisas, uma pessoa coitadinha, né? Mas hoje eu vou convidar você para entender um pouco melhor o que é a Bíblia. Que livro é esse? Será que ela restringe a visão de uma pessoa ou ela faz nascer um enorme horizonte? Você quer ver? Mas antes, eu não poderia deixar de falar que o conteúdo desse vídeo bebeu na fonte do curso do estudo da Bíblia online do Dr. Rodrigo Silva. Ele tem um canal no YouTube, foi a vários podcasts bem famosos, com entrevistas assim maravilhosas. Ele é um filósofo, um arqueólogo, um teólogo e todo o dinheiro desse curso, das pessoas que estão pagando esse curso, está indo para a construção do maior museu da Bíblia da América Latina. Dessa vez, eu não posso me esquecer de pedir a você para se inscrever no meu canal. Sabe, eu gosto tanto de falar desses conteúdos, de gravar vídeos, que eu entro dentro do assunto, fico absorvida com ele e me esqueço. Todo vídeo eu me esqueço de pedir. Se inscreva no canal, curte o vídeo, ative as notificações, curte o vídeo se você gostar. Compartilhe se você gostar, porque isso é muito importante para o canal, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, porque as pessoas estão curtindo, estão se inscrevendo, e assim ele vai divulgar muito mais esse trabalho. Eu posso contar com você? Vamos lá? A Bíblia Sagrada é, sem dúvida, um dos maiores livros da história. Para aqueles que possuem a fé judaica ou cristã, ele é muito mais que um livro interessante ou antigo. É a voz de Deus expressa pelo ser humano. O Espírito Santo usou homens para se dirigirem à humanidade e revelar o amor e o propósito divino para todos nós. Victor Hugo declarou, abre aspas, a Inglaterra tem dois livros principais, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare. A Bíblia fez a Inglaterra. Fecha aspas. Na verdade, a Bíblia fez quase o mundo inteiro. Praticamente todo o Ocidente e boa parte do mundo oriental. Em que pese as críticas que sempre foram feitas à Bíblia, muitas vidas foram transformadas por esse livro. Muitos intelectuais foram impactados com a Bíblia e creram na sua palavra, creram nas verdades que Deus transmitiu por meio dos homens a todos nós. Não se trata de um livro qualquer. Ok, Noemi, mas o que esse livro tem a nos dizer?
Bom, já identifiquei que são homens que escreveram. Homens foram instrumentos, foram as ferramentas que Deus usou para que nós entendêssemos a linguagem, né? Deus usando a linguagem humana para se fazer claro. Mas o que Deus transmitiu por meio desses homens a nós? Que inspiração foi essa? O que Deus tem a nos dizer por meio da Bíblia? Que Ele nos ama. E aconteça o que acontecer, ainda temos um Pai Celestial que em breve intervirá uma última vez na história para fazer a justiça e instaurar a eternidade. Olha o que esse verso nos diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nenhuma obra enfrentou maior questionamento crítico científico que a Bíblia. Muitos a acusaram de ter sido modificada no decorrer dos anos para satisfazer os interesses políticos da igreja, mas isso não é verdade. Por meio de diferentes critérios acadêmicos e laboratoriais, podemos dizer que nós temos o mesmo conteúdo canônico dos livros originais. Então já foi constatado que o que nós temos hoje confere com os livros canônicos originais da forma que os autores inspirados por Deus escreveram. E ainda que ocorra problemas de críticas textuais, problema na interpretação hermenêutica, nada que um trabalho de pesquisa não resolva. E, ao mesmo tempo, não compromete a essência da palavra de Deus, da salvação, daquilo que nós precisamos saber. Esse fato da Bíblia resistir há tantos anos na história, há séculos, é um grande sinal que ela é um livro diferente. Homens quiseram, por fim mesmo, queimar toda a Bíblia, acabar com ela, e, no entanto, ela resistiu até os nossos dias. E não é só isso. Os testemunhos que tem na Bíblia nos conferem a veracidade da palavra de Deus. Homens que conviveram com Jesus, homens que relataram os milagres, as histórias. E é interessante que você começa a ler a Bíblia e você vê que, por exemplo, nos evangelhos, apóstolos, discípulos, eles descrevem um mesmo fato, mas cada um com uma particularidade, cada um com uma perspectiva. Não é a mesma historinha redondinha. Você já viu? Se você for num julgamento e as testemunhas repetirem a mesma história, nos mínimos detalhes, a mesma, você começa a desconfiar, porque ninguém tem a mesma visão do mesmo fato. Nós temos perspectivas diferentes, olhamos de forma diferente. E você vê na palavra de Deus esses evangelhos, né? Cada um dando a sua visão a respeito do que aconteceu e, ao mesmo tempo, todos falando no mesmo sentido, sem se contradizerem. E não é só isso, a Bíblia foi escrita em épocas bem diferentes, autores que nem se conheceram, e ela flui no mesmo sentido, toda ela conduzida pelo Espírito Santo, por Deus. Por isso que os autores não se chocam, por mais que tenham vivido épocas tão distintas na história. Hoje, a Bíblia é o livro mais famoso do mundo. Você sabia disso? Um livro que muitos tentaram destruir. Agora eu pergunto, por que as pessoas quiseram tanto destruir esse livro? Isso não chama a sua atenção? Mas vamos voltar para o livro mais famoso. É o mais famoso porque é o livro mais impresso e divulgado no mundo. Você sabia disso? Seria também o mais estudado? É difícil dizer.
Mas o fato é que uma pesquisa feita pela Sociedade Bíblica Unidas constatou que cerca de 2,5 bilhões de cópias tinham sido impressas e distribuídas entre 1815 e 1975. Mas, recentemente, o livro Guinness publicou que esse número, na verdade, superou 5 bilhões de exemplares distribuídos em 349 idiomas. O segundo livro do ranking dos mais publicados e distribuídos pelo mundo seria o famoso livro vermelho do líder comunista Mao Tse-tung. E, diferentemente da Bíblia, a sua leitura era obrigatória, era imposta pelo governo. Mas, mesmo assim, aqui há um segundo lugar e bem distante, com uma grande diferença. Esse livro vermelho estaria disponível em mais ou menos 40 idiomas e com uma tiragem de um pouco mais que 1 bilhão, distribuídas pela China e em outros lugares do mundo. Mas sabem, as diferenças não param por aí. Você quer ver uma diferença muito marcante? O conteúdo de ambos os livros é assombrosamente diferente. De acordo com o livro vermelho, abre aspas, devemos apoiar tudo que o inimigo combate e combater tudo que o inimigo apoia, fecha aspas. Mas, abre aspas, a revolução é uma insurreição, um ato de violência pelo qual uma classe derruba a outra, fecha aspas. Já na contramão dessa cultura, nós temos os ensinos de Cristo. Você quer ver? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Além disso, temos o conselho de Paulo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diferente, não é? O livro vermelho se tornou uma espécie de Bíblia para a juventude chinesa nos anos de 1960 a 1970 e foi peça-chave do maior fervor e fanatismo revolucionário do século XX. Alguns alegam que a Bíblia foi responsável por muitas mortes na Inquisição, que a Bíblia teria provocado essas mortes. Isso não é verdade. Foi a autoridade eclesiástica dessa época que usou a fé cristã para matar pessoas. Aliás, nós nem podemos nos esquecer que a leitura da Bíblia era proibida. A leitura da Bíblia não era acessível. As pessoas não conseguiam ler a Bíblia. Além de ser proibida para a população geral, ela era responsável por penas terríveis. Muitos foram mortos por terem um exemplar da Bíblia dentro de casa. Olha, existem ainda muitos outros argumentos que nós poderíamos tratar aqui, mas sabe, o que tem de mais forte que eu constato, que eu vejo no meu dia a dia, milagres que esse livro proporciona. Tem algo que a gente não pode negar, o poder sobrenatural desse livro. Você já viu algum livro transformar um traficante em um homem temente a Deus? Você já viu um homem com ações más passar a ser um homem que teme a Deus e cheio de amor no seu coração? Pois é, a Bíblia já transformou a vida de muitos homens. Existem trabalhos feitos em penitenciárias que você vê diferentes denominações, homens religiosos, pastores, líderes, pessoas leigas, comuns, que estudam muito a Bíblia e vão fazer um trabalho com esses homens nos presídios. E você vê muitas histórias de milagres, vidas sendo transformadas. Eu assisti
o depoimento, né, o testemunho de um pastor jovem, seus 40 e poucos anos, eu imagino, falando da sua vida passada e o que aconteceu depois que ele entrou em contato com a Bíblia Sagrada. Ele mexia com tráfico, ele tinha uma vida, uma loucura. Eu fui escutando as coisas que ele contava e em certo momento, quando ele se deparou com a palavra de Deus, a vida dele deu uma guinada. O Espírito Santo trabalhou aquele coração. E esse homem mudou completamente, assim, o rumo da história dele. E hoje ele ajuda muitos outros presos na mesma condição que ele se encontrava. No final da sua explanação, do seu testemunho, ele chama, eu estava participando de um evento, era o encontro dos empreendedores da fé, que foi assim maravilhoso, muitas histórias incríveis, impressionantes. E ao final ele fala assim com o público, né? A pessoa que ajudou na alimentação de vocês, ele foi o meu colega do tráfico, que eu trouxe para cá, que eu tirei ele daquela vida, né? Por meio do estudo da Palavra de Deus, o Espírito Santo que fez isso. E ele foi e chamou o colega dele. Eu fiquei assim muito impactada, fiquei muito impressionada, emocionada de ver aquela vida totalmente mudada. Eu fiquei impressionada de ver como que um coração pode ser assim transformado por Cristo, pelo Espírito Santo. Vidas são transformadas pela palavra de Deus. Sabe, eu fico pensando, hoje nós temos tantas Bíblias, eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês. Eu estou com umas 20 Bíblias aqui do meu lado, mas você já parou para pensar que essas Bíblias podem estar enfeitando o móvel, podem estar aqui do meu lado, acumulando pó, ou abertas ao meio, aquela Bíblia grande, bem bonita, decorativa na sua sala? Você já pensou que essas Bíblias podem estar sendo tão pouco manuseadas, abertas, lidas? Você já pensou na preciosidade que tem na palavra de Deus, que já inspirou letras de músicas populares, conhecidas, que já inspirou tantas pessoas, canções, poesias, que tem pérolas? A palavra de Deus tem sempre um conforto, uma palavra que vem como um abraço, uma palavra que acolhe você. Deus falando a você quando você está triste, quando você está muito feliz. A Bíblia tem palavras de esperança que você não vai achar em lugar algum. Só quem se permite ler a Bíblia sabe e entende o que eu estou falando nesse momento. Se você ainda não leu a Bíblia, você está perdendo muito, muito mesmo. Você já pensou viver tempos difíceis que a Bíblia não esteja acessível a você? Deve ser muito difícil. E o quanto você está lendo a Bíblia hoje? Quanto que você está tentando memorizar desses versos que falam fundo a sua alma? Quanto tempo nós estamos perdendo em não lermos a Bíblia, a palavra de Deus? E enquanto for possível, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, que você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você não faz ideia, ou você faz ideia. Não perca tempo, não deixe esse momento e essa oportunidade tão especial passar em branco na sua vida. Ler a Bíblia, meus queridos, não é pra gente ficar quadradinho, não. A Bíblia amplia os nossos horizontes. A Bíblia nos dá uma capacidade mental que nenhum outro livro nos dá. A Bíblia precisa ser estudada com muita oração.
Porque, sabe, ela pode passar por mais um livro histórico e importante que um intelectual reconheça. Eu me lembro de uma professora na sala de aula fazendo referências à Bíblia como um livro importante, historicamente reconhecido, mas a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um livro que transforma vidas e ela pode transformar as nossas vidas. Experimente, leia a Bíblia. E se você tem dúvidas, muitas dúvidas, pense nesse curso que eu falei, pode ajudar muito você. Deus e eu.